E se eu te dissesse que a principal razão pela qual você talvez não esteja alcançando seus sonhos, rompendo barreiras ou vivendo a vida abundante que tanto deseja, não tem nada a ver com seu passado, suas finanças ou as oportunidades que lhe faltaram? E se a arma mais poderosa, capaz de construir ou destruir seu destino, estivesse sendo usada por você todos os dias, a cada hora, sem que você sequer percebesse seu impacto devastador ou seu potencial glorioso? Muitos se perguntam por que estão presos em ciclos de derrota, mas a resposta pode estar mais perto do que imaginam. Está na ponta da língua. Frases como "eu nunca vou ter sucesso" ou "nada dá certo para mim" podem parecer desabafos inofensivos, mas na verdade elas estão plantando sementes. Sementes que inevitavelmente crescerão e se tornarão a realidade da vida de quem as profere. Isso porque quando você fala algo com frequência suficiente, sua mente começa a aceitar aquilo como verdade. Suas ações começam a refletir essa crença e logo sua vida segue o caminho exato que suas palavras traçaram. Você não é vítima das circunstâncias. Você é muitas vezes o arquiteto da sua própria realidade através do que declara. Este não é um conceito de pensamento positivo superficial, mas um princípio espiritual profundo. Em Provérbios 18, 21, a palavra de Deus nos adverte de forma clara e direta: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Pense no peso dessa declaração. Suas palavras não são apenas sons que se dissipam no ar. Elas são recipientes de poder criativo ou destrutivo. Cada palavra que você libera é uma semente que produzirá um fruto correspondente, seja ele de bênção ou de maldição, de avanço ou de estagnação. Portanto, a questão crucial não é se você vai colher algo na vida, mas sim o que você está semeando hoje com sua boca. Antes de mergulharmos fundo neste princípio transformador, que pode mudar radicalmente sua trajetória, eu quero te fazer um convite. Se você está pronto para quebrar as correntes que te prendem e começar a construir um novo futuro, com suas palavras, comente "eu decido" agora mesmo. Curta este vídeo para que esta mensagem poderosa alcance mais vidas e, o mais importante, garanto que você vai querer ficar até o final, pois há uma chave essencial esperando por você que pode ser o ponto de virada que você tanto busca. Em Provérbios 18, versículo 21, lemos: a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso significa que as palavras que você fala darão frutos, sejam bons ou ruins. Cada palavra é uma semente. Ou você está semeando sementes de bênção ou sementes de destruição. Se você persistir em falar palavras de dúvida, medo e negatividade, colherá uma safra de desânimo, oportunidades perdidas e decepção. Mas se começar a falar vida, declarando fé, esperança e vitória, verá uma colheita de bênçãos, favor e avanços. Por isso, você deve ser deliberado com suas palavras. Se deseja mudança em sua vida, comece mudando o que diz. Fale o que quer ver, não o que sente. Fale o que Deus diz sobre você, não o que o mundo diz. Uma família passava por sérias dificuldades financeiras após o pai perder o emprego. A mãe, apesar da situação, reuniu os filhos todas as manhãs e os ensinou a declarar:
Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Mesmo quando não havia comida suficiente na mesa, ela persistia: agradeço a Deus pelo suprimento que está a caminho. Os vizinhos questionavam sua sanidade, mas ela continuou firme em suas declarações. Em menos de 3 meses, o pai conseguiu um emprego melhor do que o anterior, e a família prosperou como nunca. As palavras de fé que ela plantou diariamente produziram uma colheita abundante. Quando você acorda pela manhã, não diga: estou tão cansado, hoje será terrível. Em vez disso, declare: este é o dia que o Senhor fez. Nele me alegrarei e ficarei feliz. Em Salmos 118, versículo 24, Davi não disse que apenas aceitaria o dia, mas que se alegraria nele. Ele escolheu declarar alegria sobre o seu dia. Quando você enfrenta desafios, não diga: não consigo lidar com isso. Em vez disso, declare: posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Em Filipenses 4, versículo 13. Paulo não escreveu que ele talvez pudesse ou que tentaria fazer todas as coisas. Ele declarou com confiança: posso todas as coisas. Essa é uma declaração de certeza baseada na fonte de sua força, Cristo. As palavras não afetam apenas suas circunstâncias, elas afetam sua mente e emoções. Quanto mais você fala algo mais, seu cérebro começa a acreditar nisso. É por isso que o discurso negativo é tão perigoso. O inimigo quer que você continue declarando derrota, porque quanto mais você a proclama, mais você acredita nela. E quanto mais você acredita, mais você a vive. Em Marcos 5, versículos 25 a 34, encontramos a história da mulher com fluxo de sangue. Por 12 anos, ela sofreu não apenas com sua condição, mas também com as palavras dos médicos que disseram que seu caso não tinha solução. No entanto, ela começou a falar algo diferente para si mesma. Ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Antes de começar, deixe um like se você quer mudar sua vida hoje e se inscreva no canal. Fique até o final. Tem uma surpresa incrível esperando por você. Ela substituiu as palavras de desespero por palavras de esperança e fé. E quando finalmente tocou em Jesus, recebeu exatamente o que declarou cura completa. Quando você começa a falar vida, quando declara as promessas de Deus sobre sua existência, algo muda. Sua fé cresce, sua perspectiva se altera e você começa a esperar coisas boas em vez de temer o pior. Não basta apenas pensar pensamentos positivos, você deve verbalizá-los. As palavras carregam uma autoridade que os pensamentos não podem ter. É por isso que a oração é falada, não apenas pensada. Quando Jesus realizava milagres, ele não apenas pensava em curar as pessoas, ele falava. Ele ordenava que os doentes fossem curados. Repreendeu a tempestade com sua palavra. Há grande poder no que você diz. Suas palavras podem abençoar ou amaldiçoar, edificar ou derrubar. A pessoa mais importante com quem você fala todos os dias é você mesmo. Talvez nem perceba, mas você está continuamente falando consigo. A questão é o que você está dizendo. Está falando vida ou está falando derrota? No livro de Josué, 1 versículo 8, Deus instrui: não se afaste da sua boca o livro desta lei. Antes medite nele dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido.
Note que Deus não disse apenas para meditar em sua palavra, mas também para não deixá-la se afastar da boca. Há uma conexão direta entre falar a palavra de Deus, meditar nela e experimentar prosperidade e sucesso. Uma jovem professora lutava com ansiedade severa antes de suas aulas. Cada manhã, ao se preparar, sentia pânico e repetia para si mesma: "Não vou conseguir, vou falhar na frente de todos." Um mentor espiritual a aconselhou a substituir essas palavras por uma declaração baseada em 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não me deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Inicialmente, ela se sentia falsa ao dizer essas palavras, mas persistiu. Após semanas repetindo essa verdade, notou uma mudança gradual. A ansiedade diminuiu sua confiança, aumentou e suas aulas melhoraram significativamente. Suas palavras haviam transformado sua realidade. Se você quer ver mudança em sua vida, comece falando. Deixe suas palavras se alinharem com a fé. Deixe-as refletir as promessas de Deus, porque o que você fala hoje está moldando o seu amanhã. O poder das palavras não é apenas um conceito de pensamento positivo. É um princípio bíblico profundo tecido na própria estrutura da criação. Desde o princípio, a palavra de Deus tem sido o fundamento de todas as coisas. O livro de Gênesis 1, versículo 3, mostra que Deus criou os céus e a terra, não por meio de trabalho físico, mas falando. Ele disse: "Haja luz", e a luz apareceu. Ele falou, e o universo respondeu. Este é o primeiro e mais poderoso exemplo de como as palavras carregam autoridade divina e força criativa. Em João 1, versículos 1 a 3, lemos: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez." Aqui, a palavra grega para verbo é logos, que representa não apenas palavras faladas, mas o princípio organizador divino, a expressão criativa de Deus. Jesus é identificado como esse verbo encarnado, demonstrando o poder transformador da palavra quando se torna carne e habita entre nós. Por toda a Bíblia, vemos como as palavras determinam resultados. Provérbios 18, versículo 21 afirma: "A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto." Isso significa que as palavras que falamos produzem resultados, sejam bons ou ruins, seja vida ou destruição. Assim como Deus usou suas palavras para criar, Ele deu à humanidade a capacidade de moldar seu mundo através das palavras que proferem. Jesus enfatizou o poder das palavras faladas durante seu ministério terreno. Em Marcos 11, versículo 23, ele disse: "Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele." Note que ele não disse se alguém pensar sobre a montanha, ou se alguém orar silenciosamente em seu coração. Ele especificamente disse: se alguém disser. Falar é um ato de fé. E quando as palavras são faladas com fé, elas acionam leis espirituais. Um empresário estava à beira da falência após uma série de investimentos fracassados.
Em vez de falar sobre sua ruína iminente, ele começou a declarar Salmos 1, versículo 3, sobre sua vida. É como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. Diariamente, mesmo enquanto os bancos ameaçavam tomar seus bens, ele continuava declarando prosperidade. Gostou do conteúdo? Comente e se inscreva agora. Não pule o final. Algo especial está guardado para você. Gradualmente, ideias inovadoras começaram a surgir em sua mente. Ele implementou uma nova estratégia de negócios que não apenas salvou sua empresa, mas a transformou na líder do setor em menos de 2 anos. As palavras de fé que ele escolheu falar em meio à adversidade criaram o caminho para sua recuperação. Outro exemplo poderoso da importância das palavras é visto na visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Em Ezequiel 37, versículos 1 a 10. Deus leva o profeta a um vale cheio de ossos sem vida e ordena que ele profetize sobre eles. Quando Ezequiel obedece e fala as palavras que Deus lhe deu, os ossos começam a se juntar, a carne aparece e o fôlego entra neles. O que antes estava morto ganha vida não pelo esforço humano, mas pela palavra falada de Deus. Esta é uma demonstração profunda de como declarar a palavra de Deus traz restauração, transformação e avivamento. Tiago 3, versículo 6 ilustra como a língua, embora pequena, governa a direção da vida de uma pessoa. Assim, como um leme dirige um navio ou um freio controla um cavalo, uma única palavra pode mudar o curso do destino de alguém. É por isso que a Bíblia adverte contra discursos descuidados. Em Mateus 12, versículo 36, Jesus declara: Mas eu vos digo que de toda palavra fútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. As palavras não são apenas sons aleatórios, elas carregam peso espiritual. A Bíblia está repleta de declarações de bênçãos e maldições que foram pronunciadas e se cumpriram. Em Gênesis 27, quando Isaque abençoou Jacó, suas palavras tinham tal autoridade que mesmo quando Esaú implorou por uma bênção própria, Isaque não pôde reverter o que já havia sido pronunciado. Uma vez faladas, as palavras colocam coisas em movimento. De maneira semelhante, quando Jesus amaldiçoou a figueira em Marcos 11, versículo 14, ela secou e morreu no dia seguinte. Isso ilustra que as palavras carregam não apenas poder criativo, mas também força destrutiva quando mal utilizadas. Deus chama seu povo a falar vida, a declarar suas promessas e a alinhar suas palavras com sua verdade. Romanos 10, versículo 9 diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Até mesmo a salvação está ligada às palavras faladas com fé. Este princípio perpassa toda a Bíblia. O que é falado em alinhamento com a vontade de Deus libera seu poder divino. Palavras fiéis têm o poder de curar, restaurar, abençoar e transformar. É por isso que os crentes são chamados a falar de acordo com a palavra de Deus. O que é falado hoje tem o potencial de moldar o futuro.
Assim como a palavra de Deus moldou o passado, o presente e a eternidade. No livro de Números 13 e 14, vemos o relato dos 12 espias enviados para explorar a Terra Prometida. 10 retornaram com um relatório negativo declarando: "Não podemos atacar aquele povo porque é mais forte do que nós." Apenas Josué e Calebe falaram palavras de fé. "Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nó-la dará." Resultado apenas: Josué e Calebe, entre todos os adultos daquela geração, entraram na Terra Prometida. As palavras de medo e dúvida dos 10 espias não apenas refletiram sua falta de fé, mas também determinaram seu destino. Uma mãe solteira lutava para criar seus 3 filhos com um salário mínimo. Todas as noites, ela reunia seus filhos para um momento especial que chamavam de Hora da Declaração. Juntos, eles declaravam versículos como Filipenses 4, versículo 19. "O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus." Quer transformar sua realidade? Dê um like, comente "Eu creio" e se inscreva. Assista até o fim para uma revelação poderosa. Quando as contas se acumulavam, ela não falava de escassez, mas de abundância. Em um ano, ela foi promovida 3 vezes em seu trabalho. Recebeu uma bolsa de estudos inesperada para completar sua educação e viu inúmeras provisões chegarem de fontes surpreendentes. Suas palavras consistentes de fé haviam criado um canal para as bênçãos divinas fluírem. As promessas de Deus são eternas, inabaláveis e cheias de vida. Não são meras palavras ou desejos vazios, mas declarações divinas destinadas a moldar a vida daqueles que creem. No entanto, para que essas promessas se manifestem plenamente, elas devem ser abraçadas, faladas e alinhadas com a fé. Muitas pessoas vivem abaixo de seu potencial, sobrecarregadas por dúvidas, medos e incertezas, porque não alinharam suas palavras e ações com o que Deus já falou sobre elas. Em Jeremias 29, versículo 11, Deus declara: "Porque eu bem sei os planos que tenho projetado para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Isso não é uma ideia abstrata, mas uma fundação concreta sobre a qual a fé deve ser construída. Assim como um jardineiro planta sementes, esperando uma colheita, nossas palavras são sementes plantadas no solo de nossas vidas. Você não pode plantar sementes de tomate e esperar colher morangos. Da mesma forma, não pode falar palavras de fracasso, dúvida e medo e esperar colher vitória, confiança e paz. Suas palavras determinam sua colheita. Quando você entende o poder das suas palavras, começa a escolhê-las com mais cuidado. Você para de dizer: "Estou tão cansado disto", e começa a dizer: "Estou grato por esta oportunidade de crescimento." Você deixa de se lamentar, dizendo: "Porque isso sempre acontece comigo", e começa a declarar: "Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus." Este é o início da transformação, quando suas palavras se alinham com a verdade de Deus, em vez de com as circunstâncias temporárias. Os padrões negativos não se formam da noite para o dia. Eles se desenvolvem ao longo do tempo, muitas vezes despercebidos, tornando-se mais fortes a cada pensamento, palavra e ação
repetidos. Muitas pessoas se encontram presas em ciclos de derrota, medo, dúvida e desânimo. Não porque lhes falta a capacidade de mudar, mas porque inconscientemente condicionaram-se a permanecer nesses padrões. A mente se acostuma a certas formas de pensar e a boca começa a reforçar o que o coração acredita. Mas o que foi estabelecido ao longo do tempo também pode ser desmantelado e substituído. Em 2 Coríntios 10, versículo 5, a Bíblia adverte sobre o poder das fortalezas, formas de pensar profundamente enraizadas que se opõem à verdade da palavra de Deus, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. As fortalezas mentais são como castelos fortificados, que protegem pensamentos e crenças tanto bons quanto ruins. Quando temos fortalezas negativas, elas se tornam prisões que nos mantêm cativos em padrões destrutivos. O apóstolo Paulo enfatiza que precisamos de armas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas, indicando que nossa própria força é insuficiente para essa batalha espiritual. Ana cresceu ouvindo que nunca seria inteligente o suficiente. Seus pais, embora bem intencionados, frequentemente diziam: "Não force seu cérebro. Você não nasceu para os estudos." Essas palavras criaram uma fortaleza tão poderosa que, mesmo sendo naturalmente curiosa e perspicaz, Ana lutava na escola e evitava desafios acadêmicos. Aos 35 anos, decidiu enfrentar essa fortaleza. Começou substituindo o mantra negativo por Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Inicialmente, parecia uma mentira, mas ela perseverou. 6 meses depois, matriculou-se na faculdade. Hoje é professora universitária, usando sua história para inspirar estudantes que enfrentam as mesmas barreiras mentais. Os padrões negativos devem ser quebrados, abordando tanto os pensamentos que os criam, quanto as palavras que os reforçam. Se este vídeo tocar seu coração, deixe um like e comente. Amém. Inscreva-se e não perca o final. Tem algo impactante para você. Os israelitas do deserto são um exemplo poderoso do que acontece quando padrões negativos permanecem intactos. Deus os havia libertado do Egito, provido para eles, guiado com sua presença e prometido uma terra que manava leite e mel. No entanto, apesar de tudo isso, eles repetidamente falavam palavras de dúvida e medo. Em Números 14, versículos 2 e 3, quando enfrentaram dificuldades, murmuraram: "Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo neste deserto, porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossos pequeninos sejam presa. Não nos seria melhor voltar para o Egito?" Em vez de alinhar-se com a promessa de Deus, escolheram alinhar-se com seu medo. Por causa disso, uma geração inteira perdeu a bênção que Deus havia preparado para eles. O ciclo de negatividade os manteve vagando por 40 anos, embora a jornada para a Terra Prometida devesse ter levado apenas dias. Em Números 14, versículo 28, Deus responde à sua murmuração. Diz-lhes: "Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros." O que eles falaram
determinou o que experimentaram. Muitas pessoas hoje se encontram presas em seu próprio deserto, não porque Deus as abandonou, mas porque continuam a reforçar padrões negativos com suas palavras e crenças. Elas acordam dizendo: nada nunca muda. Passam pela vida acreditando: nunca serei livre desta luta. Aceitam pensamentos que dizem: não sou bom o suficiente, sempre falharei, sempre estarei preso. E assim, permanecem em um ciclo de profecia autorrealizável. Pedro, um jovem talentoso, cresceu em uma família onde o fracasso era constantemente mencionado. Nós, da família Souza, nunca chegamos muito longe, era o lema não oficial. Quando entrou para o time de basquete da escola, inconscientemente sabotava seu desempenho antes de jogos importantes. O técnico, percebendo o padrão, deu-lhe um exercício. Antes de cada jogo, deveria declarar em voz alta 3 versículos. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Salmos 28, versículo 7. Sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Romanos 8, versículo 37. E o Senhor aperfeiçoará o que me diz respeito. Salmos 138, versículo 8. A resistência inicial de Pedro deu lugar à curiosidade e, por fim, à transformação. Não apenas se tornou o melhor jogador da equipe, mas quebrou o padrão geracional de autossabotagem, tornando-se o primeiro de sua família a frequentar a universidade. Mas os padrões negativos podem ser quebrados. O primeiro passo é reconhecê-los. O inimigo trabalha através do engano, convencendo as pessoas de que seus pensamentos negativos são simplesmente a realidade. Ele sussurra mentiras, mas elas soam como pensamentos pessoais. Você não é forte o suficiente. Você nunca vai mudar. É assim que você é. Mas no momento em que essas mentiras são expostas pelo que realmente são, seu poder começa a diminuir. Jesus disse em João 8, versículo 30: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A luz da verdade dissipa as trevas do engano. Quando você começa a identificar os padrões negativos em sua vida, as palavras de autodepreciação, as expectativas de fracasso, as crenças limitantes, você já começou o processo de libertação. O segundo passo é substituir essas palavras e pensamentos negativos pela verdade. Romanos 12, versículo 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação ocorre quando a mente é renovada. E a mente é renovada quando é preenchida com a verdade de Deus. Em vez de dizer, não posso fazer isso, declare, posso todas as coisas, por meio de Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Em vez de dizer, nunca superarei isso, declare, em todas estas coisas, sou mais que vencedor, por meio daquele que me amou. Romanos 8, versículo 37. Em vez de dizer, as coisas sempre permanecerão as mesmas, declare, eis que faço coisa nova. Isaías 43, versículo 19. Marta, uma mulher de 45 anos, lutava contra uma depressão crônica que parecia impenetrável. Os médicos ofereciam medicamentos que ajudavam, mas não resolviam a raiz do problema. Um conselheiro cristão
identificou um padrão. Marta falava constantemente sobre sua escuridão interna, chamando-a de minha depressão, minha companheira de vida. Ele sugeriu que, em vez de tomar posse da depressão como sua identidade, ela começasse a falar sobre a luz de Cristo dentro dela. Deu-lhe Salmos 139, versículos 11 e 12, para memorizar e declarar: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não são escuras para ti, e a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pronto para ser inspirado? Curta, comente, vida nova e se inscreva no canal. Fique até o final para um momento que vai te surpreender. Essa pequena mudança na linguagem iniciou uma transformação notável. Embora Marta ainda enfrentasse dias difíceis, ela deixou de se identificar com a escuridão e começou a se ver como portadora da luz. Sua cura foi gradual, mas inegável. As palavras fiéis não negam a realidade, mas se recusam a ser controladas por ela. Elas falam ao que é invisível, chamando-o à existência. Jesus demonstrou isso quando falou aos doentes, ordenando cura, quando falou à tempestade, ordenando paz, e quando falou aos mortos, ordenando vida. Ele não se concentrou no problema, declarou a solução. Os padrões negativos devem ser quebrados da mesma maneira. Em vez de reforçar o medo à dúvida e a derrota, falo fé, vitória e transformação. Saulo de Tarso tinha um padrão estabelecido de perseguição aos cristãos. Sua identidade, seu propósito e sua paixão estavam enraizados nessa missão. Mas após o encontro com Jesus na estrada para Damasco, tudo mudou. Ele recebeu um novo nome, Paulo, e começou a falar de si mesmo de uma maneira completamente nova. Em vez de se identificar como o principal dos pecadores, o que ele reconheceu ter sido, ele se declarou apóstolo de Jesus Cristo. Sua linguagem refletia sua nova identidade. E sua nova identidade produziu um novo destino. Quebrar padrões negativos é um processo, mas a cada palavra de verdade falada com fé, cadeias começam a cair. O ciclo de derrota é substituído por um ciclo de vitória. Os pensamentos se alinham com as promessas de Deus. As palavras começam a declarar vida em vez de morte, e passo a passo, o passado fica para trás e um novo caminho é formado, um que leva à liberdade, propósito e realização. Fé não é apenas acreditar em algo, é agir nessa crença. A verdadeira fé vai além de pensamentos e palavras. Ela avança, assume riscos e se alinha com o que Deus prometeu. Em Hebreus 11, versículo 1, lemos: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé vê o invisível, acredita no impossível e recebe o incrível. Muitas pessoas afirmam ter fé, mas suas ações contam uma história diferente. Elas oram por mudança, mas continuam a viver como se nada jamais fosse melhorar. Declaram as promessas de Deus, mas não dão passos em direção a recebê-las. Tiago 2, versículo 17 deixa isso claro. Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Quando Deus chamou Abraão para deixar sua terra natal e ir para uma terra que ele mostraria, Abraão não apenas acreditou na promessa de Deus, ele arrumou sua família e partiu mesmo
sem saber para onde estava indo. Sua fé foi demonstrada por sua obediência. Hebreus 11, versículo 8 diz: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu indo para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Se Abraão tivesse esperado que todos os detalhes ficassem claros, se tivesse hesitado e duvidado, ele nunca teria entrado na promessa de Deus. Sua fé era ativa. Deus não abriu o caminho até que Abraão começasse a andar. É frequentemente assim que a fé funciona. Não vemos o caminho inteiro, apenas o próximo passo. Quando damos espaço, o próximo se revela. Carlos, um homem de negócios, sentia-se chamado a iniciar um ministério para moradores de rua, mas parecia impossível. Ele não tinha recursos, conexões ou experiência. Por meses orou e falou sobre a visão, mas permaneceu paralisado pelo medo do fracasso. Um mentor o desafiou. Se você realmente acredita que Deus o chamou para isso, qual é o menor passo que poderia dar hoje? Naquela tarde, Carlos comprou sanduíches e água e foi sozinho para uma área onde pessoas sem teto se reuniam. Esse único ato de obediência desencadeou uma série de encontros e oportunidades inesperadas. 5 anos depois, seu ministério atende centenas de pessoas semanalmente com uma equipe e instalações que ele jamais poderia ter imaginado. Sua fé tornou-se visível através da ação. Pedro experimentou o poder da fé e ação quando saiu do barco sobre a água. Quando viu Jesus caminhando sobre o mar, ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Mateus 14, versículo 28. E Jesus disse: Vem. Pedro poderia ter ficado no barco, acreditando que Jesus tinha o poder de sustentá-lo, mas a fé exigia a ação. Ele tinha que sair. No momento em que seus pés tocaram a água, o impossível tornou-se possível. Mas quando ele se concentrou no vento e nas ondas, em vez de Jesus, começou a afundar. Isso revela uma verdade vital. A fé que age em obediência traz o miraculoso, mas a fé que vacila por causa do medo leva ao fracasso. A história da mulher com fluxo de sangue, em Lucas 8, versículos 43 a 48, também ilustra esse princípio. Por 12 anos, ela suportou o sofrimento, gastando todos os seus recursos com médicos, mas sua condição apenas piorou. Quando ouviu falar de Jesus, tomou uma decisão. Se eu apenas tocar em sua veste, serei curada. Ela não esperou passivamente pela cura. Pressionou através da multidão, estendeu-se e tocou em Jesus. Esse ato de fé trouxe cura imediata. Jesus voltou-se para ela e disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Sua fé não era passiva, era ativa. Ela acreditou, mas também agiu. A fé requer ação, porque a ação é a prova da confiança. Se alguém diz que acredita que Deus proverá, mas se recusa a dar um passo de fé, suas palavras têm pouco peso. Se afirmam confiar no plano de Deus, mas nunca dão um passo em direção a Ele, estão se agarrando ao medo em vez da fé. Luiz e Maria sonhavam em comprar uma casa própria para sua família, mas as circunstâncias pareciam impossíveis. Ambos tinham empregos estáveis, mas modestos, e o mercado imobiliário estava inflacionado. Em vez de dizer,
nunca poderemos comprar uma casa, começaram a declarar: Deus é nosso provedor e Ele nos dará um lar. Mais importante, eles agiram com base nessa fé. Começaram a economizar pequenas quantias, consultaram um planejador financeiro e frequentaram aulas sobre compra de imóveis. Quando uma oportunidade inesperada surgiu, uma casa que precisava de reformas vendida abaixo do valor de mercado, eles estavam preparados para agir rapidamente. Hoje moram em sua casa própria, testemunhando não apenas a provisão de Deus, mas também como sua fé ativa abriu portas que pareciam fechadas. Os israelitas experimentaram isso quando enfrentaram o Mar Vermelho. Estavam encurralados com o exército de Faraó atrás deles e o mar à frente. Mas Deus disse a Moisés, em Êxodo 14, versículo 15: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eles tinham que se mover antes que o milagre ocorresse. As águas não se abriram enquanto permaneciam parados no medo. Foi apenas quando avançaram com fé que Deus abriu um caminho. Jesus frequentemente dizia àqueles que ele curava para tomar uma ação. Ao paralítico disse: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mateus 9, versículo 6. Ao cego disse: Vai, lava-te no tanque de Siloé. João 9, versículo 7. A cura deles foi ativada por sua obediência. A fé não é apenas sobre esperar, é sobre avançar com confiança, mesmo quando o destino não está claro. Fé não é apenas demonstrada nos grandes momentos, mas na vida cotidiana. É vista na escolha de falar vida em vez de medo, em continuar a orar quando as respostas não vêm imediatamente e em avançar mesmo diante da incerteza. A fé caminha para a frente antes que a porta se abra, confiando que Deus abrirá um caminho. Em 2 Coríntios 5, versículo 7, Paulo escreve: Porque andamos por fé e não por vista. Isso significa que não deixamos as circunstâncias visíveis ditarem nossas escolhas. Permitimos que as promessas invisíveis de Deus guiem nossos passos. Quando Josué e os israelitas se aproximaram de Jericó, enfrentaram muralhas aparentemente impenetráveis. A resposta de Deus não foi dar-lhes armas avançadas ou estratégias militares convencionais, mas instruções que pareciam ilógicas: marchar em torno da cidade uma vez por dia durante 6 dias e 7 vezes no 7º dia, seguido por um grande brado. Do ponto de vista militar, isso era absurdo, mas era o caminho de Deus. A fé de Josué foi demonstrada não apenas por acreditar que Deus derrubaria os muros, mas por agir conforme as instruções, mesmo quando não faziam sentido humano. Em Josué 6, versículo 2, Deus já havia declarado: Vê, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Note o tempo verbal. Entreguei. Já era um fato estabelecido no reino espiritual, embora ainda não manifesto no reino físico. A fé de Josué se alinhou com essa realidade e sua ação desencadeou o cumprimento da promessa. João era um homem profundamente viciado em álcool por 2 décadas. Havia tentado inúmeros programas de recuperação sem sucesso duradouro. Em desespero, clamou a Deus por libertação. Durante sua oração, sentiu Deus dizer-lhe para agir como se já estivesse livre. Parecia absurdo. Seus tremores e compulsão
ainda estavam presentes. No entanto, ele começou a declarar Gálatas 5, versículo 1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Ele começou a se vestir arrumado todas as manhãs, a procurar emprego ativamente e a frequentar uma igreja local, mesmo nos dias em que a luta era intensa. Seus amigos pensavam que estava fingindo, mas João explicava: estou agindo na verdade do que Deus diz sobre mim, não na realidade temporária que vejo. Gradualmente, sua compulsão diminuiu, sua saúde melhorou e ele encontrou não apenas sobriedade, mas uma nova identidade. Sua fé ativa precedeu sua libertação completa. Quando os leprosos vieram a Jesus pedindo cura, em Lucas 17, versículo 14, ele lhes disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Segundo a lei judaica, apenas pessoas já curadas deveriam se apresentar aos sacerdotes para verificação. Jesus estava pedindo-lhes para agir como se já estivessem curados, mesmo quando ainda podiam ver e sentir a lepra em seus corpos. O texto diz: e aconteceu que, indo eles, foram purificados. A cura não ocorreu enquanto ficaram parados esperando. Aconteceu enquanto obedeciam e agiam com fé. Eles foram curados no caminho, não antes de começar a jornada. Este é um princípio poderoso. Muitas vezes, o milagre ocorre no meio da obediência, não antes dela. Deus honra a fé que se move antes de ver resultados. Ele responde à confiança que age com base em sua palavra, não em circunstâncias visíveis. Tiago 1, versículo 22, nos adverte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Apenas conhecer a verdade não é suficiente. Devemos viver de acordo com ela. Apenas declarar as promessas de Deus não é suficiente. Devemos alinhar nossas ações com essas declarações. A fé ativa quebra padrões negativos, porque reorienta a nossa atenção do problema para essa solução do presente e para o futuro que Deus prometeu. Quando decidimos agir como se as promessas de Deus já fossem realidade, algo muda em nossa perspectiva. Já não somos vítimas passivas das circunstâncias, mas participantes ativos no plano redentor de Deus. Paulo e Silas demonstraram fé ativa quando presos e açoitados escolheram cantar louvores a Deus à meia-noite. Atos 16, versículo 25. Externamente, nada havia mudado. Ainda estavam acorrentados em uma prisão romana. Mas internamente, eles escolheram agir com base não no que viam, mas no que sabiam sobre Deus. Essa fé ativa desencadeou um terremoto que não apenas os libertou, mas resultou na salvação do carcereiro e sua família. Quando enfrentamos nossas próprias prisões, seja de medo, adicção, relacionamentos rompidos ou circunstâncias sufocantes, temos uma escolha. Podemos continuar os padrões negativos de lamento e derrota, ou podemos adotar padrões positivos de fé e ação. A mudança não ocorre instantaneamente. É fácil ficar desanimado quando os resultados não são imediatos. Mas assim como um agricultor não semeia hoje e colhe amanhã, nossa fé requer paciência. Gálatas 6, versículo 9, nos encoraja: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos
se não desfalecermos. José, filho de Jacó, teve que esperar 13 anos entre seu sonho e seu cumprimento. Durante esse tempo, enfrentou a traição, a escravidão e a prisão. Mas a cada passo, ele agia com fé, servindo com excelência, onde estava confiando que Deus estava trabalhando em seu favor. Em Gênesis 50, versículo 20, ele finalmente pôde dizer a seus irmãos: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Quebrar padrões negativos e estabelecer padrões de fé não é um evento, mas uma jornada. É uma decisão diária de alinhar nossas palavras e ações com a verdade, mesmo quando as circunstâncias sugerem o contrário. Romanos 4, versículo 20, diz que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Esse mesmo Deus é fiel hoje. Ele honra a fé que age. Ele responde às palavras alinhadas com sua vontade. E ele transforma vidas quando padrões negativos são quebrados e substituídos por confiança ativa em suas promessas. A mudança não acontece instantaneamente. Não é um único momento de inspiração que faz tudo se transformar, mas sim as pequenas decisões consistentes tomadas a cada dia. E assim, depois de caminharmos por estas verdades profundas, chegamos ao ponto crucial, a encruzilhada que define destinos. A pergunta que paira no ar não é mais se as palavras têm poder ou se a fé pode mover montanhas. A verdadeira pergunta, a que ecoará em seu espírito muito depois que este vídeo terminar, é o que você fará com isso. Porque o conhecimento sem aplicação é apenas um tesouro enterrado. A verdade que não se torna vida é como uma semente que nunca encontra a terra. Muitos sairão daqui inspirados, mas a inspiração é um vento passageiro. A transformação, no entanto, não é um evento único e explosivo. Não é um raio que cai do céu e muda tudo instantaneamente. A verdadeira e duradoura transformação é uma jornada. É uma decisão diária, uma maratona de constância, um compromisso renovado a cada amanhecer. Esta jornada de transformação se apoia em 3 pilares inabaláveis. 3 decisões diárias que você precisa tomar para quebrar de uma vez por todas os padrões negativos e construir uma vida que glorifica a Deus. Não é uma fórmula mágica, mas um caminho de alinhamento com os princípios eternos do reino. O primeiro pilar, e talvez o mais fundamental, é a decisão diária de controlar suas palavras. Você precisa se tornar o guardião vigilante da sua própria boca. Suas palavras não são mais desabafos casuais. Elas são decretos espirituais. Você deve entender que a cada manhã você se levanta com o poder de abençoar ou amaldiçoar o seu próprio dia. Em vez de acordar e declarar que cansaço hoje vai ser um dia terrível, você precisa tomar a decisão consciente de se levantar e profetizar sobre o seu futuro, alinhando-se com a palavra de Deus. Você precisa dizer: este é o dia que o Senhor fez. Eu me regozijarei e me alegrarei nele. A força de Deus é a minha força. A sabedoria de Deus guia minhas decisões. O favor de Deus me cerca como um escudo. Isso não é negar a realidade dos seus sentimentos ou dos seus desafios. É se recusar a permitir que a realidade temporária dite a sua verdade eterna.
É olhar para a montanha de dívidas e declarar: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. É sentir a dor no corpo e declarar: pelas suas pisaduras eu fui sarado. É enfrentar a incerteza do futuro e declarar: eu sei os planos que Ele tem para mim, planos de paz e não de mal, para me dar um futuro e uma esperança. Você precisa parar de descrever a situação e começar a declarar a solução. Suas palavras precisam parar de ser um eco do problema e se tornar um eco da promessa. Esta é uma batalha diária. O inimigo sussurrará mentiras. Suas emoções tentarão te arrastar para a negatividade. Mas você, como um guerreiro espiritual, deve erguer a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e falar vida. Falar cura. Falar provisão. Falar vitória mesmo quando tudo ao seu redor grita derrota. Esta é a primeira decisão, a fundação de tudo. Mas não basta apenas falar. E aqui chegamos ao segundo pilar, a decisão diária de ativar sua fé através da ação. A fé que apenas fala, mas não se move, é uma fé morta, como Tiago nos adverte. Suas palavras criam o roteiro, mas suas ações dão vida a esse roteiro. Deus não abriu o Mar Vermelho enquanto os israelitas estavam parados lamentando. Ele ordenou: diga ao povo que marche. O milagre aconteceu no movimento. Os leprosos não foram curados enquanto esperavam por um sentimento. Eles foram purificados no caminho, enquanto obedeciam à ordem de Jesus para se apresentarem aos sacerdotes. O que isso significa para você hoje? Significa que se você está declarando que Deus é seu provedor, sua ação de fé correspondente pode ser começar a economizar uma pequena quantia, mesmo que pareça insignificante. Pode ser se matricular em um curso para adquirir uma nova habilidade. Se você está declarando que Deus te dará um novo emprego, sua ação de fé é polir seu currículo, enviá-lo com expectativa e se preparar para a entrevista como se a vaga já fosse sua. Se você está declarando cura sobre sua vida, sua ação de fé pode ser começar a cuidar do seu corpo como o templo do Espírito Santo que ele é. A fé não espera que todas as luzes do semáforo fiquem verdes para começar a dirigir. A fé avança no sinal vermelho, confiando que Deus abrirá o caminho. É dar o primeiro passo no escuro, confiando que Deus colocará o chão sob seus pés. Muitas pessoas oram por um milagre, mas vivem de uma forma que mostra que não acreditam que ele virá. Elas querem a colheita, mas se recusam a dar o passo de plantar a semente ou regar a terra. A ação é a linguagem da fé. É a sua obediência que posiciona você para receber o que Deus já liberou no reino espiritual. Pare de esperar por um grande sinal. Dê um pequeno passo. Faça uma ligação. Envie um e-mail. Perdoe alguém. Compre os sanduíches como fez Carlos na história. Sua ação, por menor que seja, é um som estrondoso nos céus que diz: Pai, eu não estou apenas falando, eu estou confiando em Ti. Finalmente, e este é o pilar que sustenta todos os outros, a decisão diária de cultivar um relacionamento vivo e íntimo com o Espírito Santo. Sem ele, seus esforços são vazios. Suas palavras são apenas afirmações positivas e suas ações são apenas esforço humano. O Espírito Santo
é a fonte de poder por trás da palavra. Ele é o fôlego que dá vida à sua fé. Ele é o guia que direciona suas ações. Isso significa que sua jornada espiritual não pode ser compartimentalizada em alguns minutos de oração pela manhã. É uma comunhão constante. É acordar e dizer: "Bom dia, Espírito Santo, guia-me hoje." É dirigir seu carro e convidá-lo para a conversa. É enfrentar uma decisão e sussurrar: "Espírito de Deus, o que eu faço agora?" É sentir a ansiedade chegar e, em vez de se entregar a ela, dizer: "Espírito Santo, enche-me com a tua paz, que excede todo entendimento." Ele não é uma força mística ou uma influência distante. Ele é uma pessoa. Ele é Deus habitando dentro de você. E ele anseia por relacionamento. Ele quer ser incluído nos pequenos detalhes e nas grandes decisões. Quando você baseia sua vida em sua presença, quando você aprende a ouvir sua voz suave, que sempre estará alinhada com a palavra escrita, algo muda. Você não está mais lutando sozinho. Você não está mais operando com sua própria sabedoria limitada. Você está conectado à fonte de toda sabedoria, todo poder e toda paz. É Ele quem te dará as palavras certas para falar. É Ele quem te dará a coragem para agir. É Ele quem te sustentará na jornada, transformando seu caráter e te moldando à imagem de Cristo. Portanto, o chamado para você hoje é claro. Não é apenas para mudar o que você diz, mas para uma transformação completa. É uma decisão de recalibrar sua mente, realinhar suas palavras e ativar sua fé. Tudo isso enquanto caminha em uma comunhão diária e dependente do Espírito Santo. É assim que os padrões negativos são quebrados. É assim que as fortalezas da dúvida, do medo e do fracasso são demolidas. E é assim que você começa a construir um novo caminho. Um caminho que leva não apenas ao sucesso, como o mundo o define, mas à liberdade, ao propósito e à realização plena que Deus planejou para você desde a fundação do mundo. A jornada não será fácil. Haverá dias de luta, mas a cada palavra de fé que você liberar, a cada passo de obediência que você der, a cada momento de rendição ao Espírito Santo, você estará desmantelando o passado e construindo o futuro. E agora, a decisão é sua. Você pode continuar no mesmo ciclo, esperando que as coisas mudem por si mesmas, ou pode se levantar hoje e decidir que a jornada de transformação começa agora. Se você está pronto para fazer essa escolha, para se comprometer com este caminho de vida, eu quero que você faça uma oração de entrega aí, onde você está. Diga com seu coração: Senhor, eu decido hoje me tornar um guardião das minhas palavras. Eu submeto minha boca a Ti. Eu escolho ativar minha fé através da ação e da obediência. E, acima de tudo, eu te peço, Espírito Santo, que me guies em cada passo desta jornada. Eu não quero mais andar sozinho. Eu me rendo a Ti. Transforma-me. Usa-me. Em nome de Jesus. Se você fez esta oração de coração, escreva nos comentários: "A minha jornada começa hoje", para declarar publicamente sua decisão. Que o Deus de toda a esperança encha você de toda alegria e paz ao crer, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vá e construa seu futuro, uma palavra e uma ação de fé de cada vez.